Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Oráculo diferente. Meu feiticeiro do velabro informava Túlia Prisca, a mulher de Cusa, em Cafarnaum. É prodigioso. Imagina que venho à Judéia a conselho dele, interessado em minha felicidade. É oráculo dos melhores. Trouxemo-lo da Acaia, na derradeira viagem que meu tio, o procurador Amiano, por lá realizou em missão administrativa. Lê os presságios e sabe antecipadamente quem vencerá em qualquer dos jogos no circo. Descobre criminosos e indica com absoluta precisão o local a que se acolhem objetos perdidos. Joana, que a ouvia, atenciosa, mostrava singular estranheza na expressão fisionômica. Após ligeira pausa, continuou a Patrícia piscando os olhos. Druso, meu marido, apaixonou-se por Messia, a esposa de Flacos. O ciúme estrangulava meu coração. Tentei abrir as veias e morrer, mas Tissafernes, o meu mago, resolveu o problema. Aconselhou-me a viagem de recreio e assegurou-me que outros homens simpatizariam comigo. Como vem acontecendo. Deixei os filhinhos com as velhas escravas e a galera solucionou o resto. Tenho gozado bastante e, quando voltar, se Messia insistir na intromissão, o encantador fabricar-me-á decisivo unguento. Ficará mais feia que as bruxas do Esquilino. Longo intervalo caiu sobre a conversação. Contudo, a ilustre forasteira prosseguiu. Joana, talvez não me conheças suficientemente. Devo confessar-te, porém, que gosto de consultar os feiticeiros de qualquer condição. Ouvi falar de um deles, que se torna famoso nesta província. Sei que lhe frequentas a roda. Não poderás conduzir-me ao mago Nazareno? A interpelada fez o possível por esquivar-se. Não lhe cabia perturbar o mestre com visitas levianas e inúteis. No entanto, a insistência venceu a relutância, e em breves minutos, Jesus recebia-as na modesta residência de Pedro. No olhar dele pairava a melancolia sublime de quase sempre. A jovem matrona intimidou-se. Aquele homem não se nivelava aos vulgares ledores de sorte. De sua fronte partiam forças incompreensíveis que lhe impunham respeito, e não soube tratá-lo senão por senhor, copiando a reverente atitude da amiga. Não conseguia dissimular o próprio assombro. O Nazareno parecia ignorar-lhe a elevada posição hierárquica. Não se biografava. Não comentava os êxitos que lhe assinalavam a passagem junto do povo. Encarava-a de frente, sem falsa superioridade e sem servilismo. E como o trabalhador seguro de si, atento ao quadro das próprias obrigações, esperou que a visitante declinasse os motivos que a traziam. Constrangida pelo inesperado, indagou com desapontamento: Senhor,
Conheceis o mago Tissafernes, que nos serve a casa? Jesus entreabriu os lábios num sorriso amoroso e respondeu: existem adivinhos em toda parte. Confundida pela observação inteligente, Túlia receou novo mergulho no silêncio e acrescentou: venho até aqui buscando-vos o concurso. Que deseja de mim? Perguntou o mestre sem afetação. Meu marido desviou-se do meu devotamento. Tenho sofrido amarguras que os servos mais desprezíveis não conhecem. Que dizeis a isto, Senhor? Que a dor bem compreendida é uma luz para o coração. Oh, mesmo quando somos ofendidos? Sim. Não deveremos revidar? Nunca. E a justiça? A justiça é uma árvore estéril, se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Desejais dizer que, se meu esposo desvaira, cumpre-me pagar por ele? Não tanto. A felicidade é impraticável onde não haja esquecimento das culpas. Insinuais que devo perdoar a meu esposo? Tantas vezes quantas forem necessárias. Túlia, irritada, descontrolou-se e observou. Druso é um devasso, tem sido implacável algoz. Compete-me respeitá-lo e amá-lo mesmo assim? Por que não? Tornou o mestre. Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Cabe-me, então, voltar, reassumir a governança doméstica e retomar a responsabilidade da educação de meus filhos como animal que se deixa atrelar ao carro insuportável? No sacrifício reside a verdadeira glória, disse Jesus, imperturbável. Oh, reclamou a Patrícia desencantada, Tissafernes, o mago de minha confiança, aconselhou-me o recreio, a alegria. Não posso duvidar dele, é um oráculo completo. Tem respostas infalíveis. Vê os nossos deuses e ouve-os sempre. Fixando o Senhor, espantadiça, objetou: admitis, porventura, esteja ele errado? O mestre sorriu e respondeu: a voz de nossa consciência não pode concordar invariavelmente com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. E não tendes novidades para mim? Venho de tão longe e não me agradais? Que mensagem recolherei na visita? Rogo ao Pai, disse Jesus, muito sereno, que a ilumine e abençoe. Nesse instante, Joana apresentou as despedidas. E lá fora, conturbada talvez pela imensa claridade do céu, casada aos reflexos diamantinos do lago, a nobre romana falou, desapontada: decididamente, este oráculo não é o mesmo. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Luz Acima. Em resposta: insurge-se você, meu amigo,
contra as informações do plano espiritual, relacionando as formas de que nos utilizamos. Espanta-se ao saber que temos domicílio próprio, com todo o equipamento indispensável à vida organizada de quem prossegue evolvendo e aprendendo sempre. Assegura que materializamos excessivamente as imagens e que nossas páginas não passarão, talvez, de alucinações da mente mediúnica. Não estranho sua atitude. Também eu pensaria o mesmo aí na Terra. Imagine que eu, homem versado na experiência de ganhar e perder, via no mundo o terrível esforço do aluno de primeiras letras, gemendo na articulação do alfabeto, de modo a penetrar, passo a passo, na oficina da ciência. Identificava os tremendos conflitos impostos a qualquer profissional digno, interessado em especializar-se, e, no entanto, quando se tratava da morte do corpo, acreditava piamente que a alma do defunto voaria a pleno céu, à procura do trono de Deus. Bastaria o passaporte de alguma religião respeitável e, a meu parecer, o, abre aspas, morto, fecha aspas, entraria nos gozos do paraíso. Sabia que os tribunais humanos ministram a justiça com atenuantes e agravantes, segundo as circunstâncias prevalecentes no doloroso drama dos réus, e não ignorava que a escala da educação é muito maior que as 5 linhas da pauta musical. Todavia, nunca me passou pela ideia que o nosso aprimoramento continuaria intensivo nestas paragens. Admitia que os, abre aspas, mortos, fecha aspas, seriam anjos ou demônios absolutos, exceção dos que fossem detidos no purgatório pela polícia divina, na situação dos soldados que se demoram na, abre aspas, terra de ninguém, fecha aspas. Porque, para os crentes em geral, o purgatório entre este mundo e o outro é uma espécie de território do Sarre, entre alemães e franceses dos últimos séculos. Como reconhece, sua concepção de hoje pertenceu-me igualmente enquanto aí estive. Nunca pude compreender a experiência corporal na Terra como transitório fenômeno de exteriorização do espírito imperecível. No meu modo de entender, o espírito era projeção do corpo. Você já viu engano maior? No entanto, era um equívoco que minha vaidade acalentava zelosamente. Não desconhecia que sábios ilustres me haviam precedido na estrada do conhecimento, que a sandália dos heróis e dos santos havia mergulhado na poeira planetária muito antes de meus pés doentes. Contudo, jamais aceitei outros pontos de vista que não fossem os meus. O túmulo, porém, impôs-me a arte do reajustamento. Continuo aprendendo com a ingenuidade do grupo escolar e rendo graças a Deus pela concessão do ensejo imprescindível. Não se julgue nas vizinhanças do paraíso, e nem nos queira mal por darmos notícias de cidades e instituições.
templos e hospitais, árvores e fontes, além do sepulcro. Quando nossos olhos imóveis recebem o tradicional emplastro de cinzas, verificamos que o céu está mais alto e o horizonte mais longínquo. Você não aplaudiria o nudismo e acredita que os desencarnados, para serem verdadeiros, não deviam usar vestimenta alguma. Estima a bênção do santuário doméstico, na doce e amorosa comunhão dos laços afetivos, e admite que, para cultivarmos a realidade universal, cabe-nos a obrigação de adotar regime separatista, vagabundando de esfera em esfera, sem objetivo e sem lar. Agrada-lhe a ordem do Grêmio doutrinário, a que dedica atenção, mas exige que, em nos comunicando com os, abre aspas, vivos, fecha aspas, estejamos na condição dos bandos de vespas e passarinhos. Não acredite que a sepultura o exonere da responsabilidade individual de prosseguir aprendendo com o bem. Deus é amor, entretanto, a harmonia é a base de suas manifestações, e um pai, a fim de ser amoroso, não deixará de ser justo. Você sabe que o peixe, para elevar-se das profundezas abismais a que se adaptou, necessita modificar a bexiga natatória. E que fazer com milhões de mentes humanas, estacionadas em processos inferiores da inteligência, incapazes de respirar além da atmosfera densa do vale, se não lhes forem proporcionadas aqui condições de vida análogas ou profundamente análogas às da crosta terrestre? Não suponha que a morte lhe venha pregar asas nos ombros. Se, pelo metro evolutivo, ainda não possuímos perfeita estatura humana, como aguardar promoção compulsória ao reino angelical? Assinalando-lhe os protestos, lembro-me de pequena fábula que o velho La Fontaine não escreveu. Dizem que uma borboleta brilhante, interessada em preparar a lagarta diante do futuro, pousou na comunidade em que nascera, com grande escândalo para todo o ninho. Em verdade, disse ela, sou membro da família de vocês, guardo fisiologia semelhante e, apesar de ir longe, através dos ares, vendo cidades e rios, seres e plantas que vocês não conhecem, continuo sendo um lepidóptero aperfeiçoado. Em breve, vocês serão tal qual sou, e por minha vez, não me distanciarei excessivamente de nossa furna, a fim de cuidar dos interesses de nossos descendentes. Contudo, não pôde prosseguir. As larvas, de ventre colado ao solo, debandaram sob forte susto. Todas recusaram a mensagem e negaram a mensageira. Isto, no entanto, não impediu o trabalho da natureza. A borboleta, em breve, deitava ovos. Dos ovos nasciam lagartas. As lagartas dormiram em casulos, e dos casulos surgiam borboletas.